Olá pessoal, professora Michele de Biologia. O assunto de hoje, dentro da genética, é genes letais e ausência de dominância. O que são genes letais, né? É aquele que provoca a morte do indivíduo antes mesmo dele vir a nascer. Então aqui nessa figura, ó, temos alguns ratos aqui de coloração amarela que, fazendo um cruzamento entre eles, nasceram dois ratos de cor amarela também, um rato de cor escura e um aqui nem chegou a nascer. Mas por que isso acontece? É o que vamos entender hoje. Então, os genes, né, dominantes ou recessivos, provocam a morte do indivíduo. Então, tem genes que em dose dupla, né, ele dominante pode provocar a morte do indivíduo, e tem genes que quando vem em dose dupla recessivo, também pode provocar a morte do indivíduo. E essa morte acontece no período da vida embrionária, ou seja, antes de nascer ou logo após que nasce, né? Na fase pós-natal. Então, ainda como embriãozinho, ele não chega a se desenvolver e morre, ou nasce morto, logo em seguida que nasce já morre, tá? Um geneticista francês, Lucien Coenot, observou cruzamentos em camundongos. Então aqui ele fez um trabalho com camundongos. Ele observou que algo estava diferente daquilo que Mendel tinha estudado anteriormente. Lembra que Mendel fez pesquisa com ervilhas? E a proporção era 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde, né, no cruzamento de heterozigotos. Só que aqui, esse cientista estava tendo um resultado diferente daquilo que Mendel tinha visto anteriormente. Ele estava obtendo, no cruzamento de 2 camundongos amarelos, ele estava obtendo a proporção de 2 para 1. 2 ratos amarelos para 1 preto. E não a proporção de 3 para 1, como Mendel tinha visto anteriormente. Mas por que foi isso? O que aconteceu, né? Então, ele constatou que o indivíduo portador de 2 genes dominantes azão chegava até se formar, mas morria no útero antes de nascer. E qual era o genótipo desse indivíduo? Ele era, com a conclusão que ele chegou, né, que ele tinha o quê? O gene azão em dose dupla. Então, quando o gene azão, ou seja, dominante, vinha em dose dupla, provocava a morte do indivíduo. Um exemplo aqui, ó. Então, 2 indivíduos, ó, heterozigotos, azão azinho cruzando com azão azinho. Como é que fica aqui esse cruzamento? Então, ó, azão com azinho, azão com azinho e azinho. Então, eu vou ter 25% dos indivíduos azão, 50% dos indivíduos azinho e 25% dos indivíduos azinho, né? Então, ficaria essa proporção aqui em porcentagem. Porém, os indivíduos com gene azão, ele provoca a morte, né, do indivíduo. Então aqui, ó, esse que está em vermelho, azão, ele morre antes mesmo de nascer. Então os que sobrevivem a essa característica, somente o quê? 3 indivíduos, onde 2 vai ter a coloração amarela e 1 vai ter a coloração preta, ficando com a proporção então 2 para 1, nesse estudo, né, que esse cientista francês fez com camundongos. Tem outros exemplos de genes letais, não é só camundongo que apresenta isso. Tem esse exemplo desse gato aqui, que ele é o gato Manx, original da ilha de Man, lá no Reino Unido. Esse gato, ele costuma nascer sem a cauda, ou seja, sem o rabo. A cauda nada mais é no animal do que a continuação da sua coluna vertebral. Esses gatos aqui nascem com encurtamento da sua coluna vertebral, encurtamento da sua espinha, né? É medula espinhal. Então aqui, ó, caracteriza pela falta de cauda devido ao encurtamento da medula espinhal. E quando esse encurtamento acontece de forma muito grande,
lá no desenvolvimento embrionário do gatinho, o que acontece? Ele não nasce. Então é um tipo de embrião que a gente chama de inviável. Então como é que ficaria o cruzamento desses gatos? Então aqui, ó, eu vou colocar C para simbolizar, a letra C para simbolizar o genótipo. Então Czão é o dominante e Czinho o recessivo. Então aqui eu vou pegar dois gatos, né, dessa raça Man, que é heterozigoto, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Como é que ficaria aqui o cruzamento? Então aqui, ó, Czão com Czão, Czão, Czão. Czão com Czinho, Czão, Czinho. Czão com Czinho, Czão, Czinho. E aqui ficaria Czinho, Czinho. Só que foi observado que os indivíduos que têm o genótipo Czinho, Czinho, ou seja, ele é homozigoto recessivo, não nasce. É aquele que tem um encurtamento muito grande da sua medula espinhal, então não acontece o nascimento. Então aqui ficou a proporção de como? Dois gatos, Czão, Czinho, ou seja, heterozigotos, para essa característica, né, de cauda, e esses aqui é o que tem ausência de cauda, ou seja, aquela cauda que sofre o encurtamento. Para um gato normal, ou seja, esse gato aqui vai nascer com a cauda. Então aqui, ó, o alelo Czão é dominante, é o gato normal, com cauda. E o alelo Czinho é o recessivo, é o fenótipo do gato sem a cauda. Então aqui Czão, Czão, ele vai ter a cauda. E Czão, Czinho é aquele que tem o encurtamento da cauda, ok? Então a proporção aqui ficou 2 para 1. Esse daqui eu não conto, por quê? Porque ele não nasceu. Vou colocar aqui um exemplo de como que essa questão costuma ser cobrada em prova. Então aqui, ó, no exercício. A acondoplasia, um tipo de nanismo, é causada por um alelo autossômico dominante. Os indivíduos homozigóticos para esse alelo morrem antes de nascer. E os heterozigóticos apresentam a anomalia, mas conseguem sobreviver. A probabilidade de um casal acondoplásico vir a ter uma criança normal é de... Então aqui eu já até sublinhei as partes importantes que a gente destacaria no texto quando está lendo, né, o exercício. Então como é que ficaria aqui? Então olha só, eu tenho indivíduos homozigóticos, né, autossômico dominante, que morrem antes de nascer. Então se ele é homozigoto dominante, ele vai ser o quê? Azão, azão. E esses indivíduos morrem. Então, azão, azão, morre. Heterozigóticos apresentam a anomalia. Que anomalia? Essa aqui do nanismo. E conseguem sobreviver. Então, quem é heterozigoto, ou seja, azão, azinho, ele tem o nanismo. Então, o azinho, azinho é a pessoa normal. Como é que ficaria o cruzamento de um casal acondoplásico, ou seja, um casal que seja o quê? Heterozigoto. Então eu vou colocar azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Como é que fica? Azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então aqui ficou essa proporção. Ele está perguntando a probabilidade de ter uma criança normal. Quem é o normal? É quem é o azinho, azinho, que é um indivíduo só. Agora, um indivíduo em quantas possibilidades, né? Se você for levar em consideração a primeira lei de Mendel, você conseguiria falar que aqui é uma em 4 possibilidades. Só que como eu estou estudando genes letais, eu não conto aquele que não nasceu, que morreu antes de nascer, né? Não chegou a se desenvolver por completo. Esse daqui eu não vou contar, eu vou contar só o quê? Aqueles que nasceram. E desses 3 aqui, qual que é o normal? Um só. Então é uma em 3 possibilidades e não em 4, porque esse daqui eu não vou contar, ok? Então a resposta aqui ficou a letra D, 1/3. Então, uma em 3 possibilidades, certo? Agora, um outro assunto ainda da genética
é a ausência de dominância. Nesse caso aqui, muitos genes alelos que não são nem dominantes nem recessivos entre si, então eles não vão conseguir fazer o quê? Um dominar sobre o outro. Existem dois casos de ausência de dominância. Temos a dominância incompleta, ou também conhecida como intermediária, e tem a codominância. Então vamos ver um exemplo de cada um desses aqui. A dominância incompleta, nos livros didáticos e até em prova, costuma cair muito esse exemplo aqui da flor maravilha, né? Que é a Mirabilis jalapa. Ela possui 3 tipos de coloração. Temos vermelha, branca e rosa. Mas como é que nasce essas cores nessa flor maravilha? Desse jeito aqui. Então, eu vou pegar os indivíduos parentais, que são os pais. Então, aqui eu tenho uma flor branca pura. Eu vou colocar aqui bezão para indicar a cor branca. Eu vou pegar outro indivíduo puro aqui da cor vermelha, que eu vou chamar de vezão. Então, eu cruzando bezão com vezão, eu vou ter aqui a geração F1, e 100% de indivíduos o quê? Bezão. Só que nesse caso aqui não dominou nem a cor branca nem a cor vermelha. Ficou uma cor o quê? Intermediária, que é o rosa. Então 100% da geração F1 são de indivíduos híbridos, que é a mesma coisa que heterozigoto, com o genótipo bezão da cor rosa. E se agora eu fizer uma autofecundação, ou seja, eu cruzar um indivíduo rosa com outro indivíduo rosa, como é que ficaria a geração F2? Então aqui, ó, bezão com bezão vai ficar a coloração branca. Bezão com vezão, rosa. Bezão com vezão, outro rosa. E vezão com vezão, vermelho. Então agora eu vou ter o quê? Um indivíduo de cor branca, representando 25%, 2 indivíduos de coloração rosa, representando 50%, e um indivíduo de cor vermelha, representando 25%. Então, nesse caso aqui de codominância, ficou uma proporção de 1 para 2 para 1, ok? Nesse caso, a cor rosa é um fenótipo intermediário. Por isso que aqui também é chamado de quê? De dominância incompleta ou intermediária. E a codominância, como é que ficaria aqui? Eu pego muito livros didáticos e até provas, tomando como exemplo o caso desse bovino, né, da raça Shorton. Ele apresenta a pelagem de 2 colorações. Pode ter a cor branca e vermelha distribuída pelo corpo. Então, esse animal aqui é o famoso malhado, né? Então, ele vai ter o quê? 2 cores na sua coloração do pelo. Como é que ficaria aqui o cruzamento desses animais? Então, eu vou pegar aqui um indivíduo puro, vermelho, que eu vou chamar ele de azão. Então, ele é homozigoto azão para pelagem vermelha. Vou cruzar ele com esse outro indivíduo aqui, branco. Também homozigoto ou puro, bezão de pelagem o quê? Branca. O cruzamento desses dois, concorda comigo que vai dar a geração F1 aqui, ou seja, os filhotes todos o mesmo genótipo, 100% o quê? Azão. Então, esses indivíduos que nascerem aqui são indivíduos heterozigotos ou híbridos, né? Que vai ter a pelagem branca e a pelagem vermelha de forma alternada e distribuída pelo corpo. Então aqui eu vou ter um boi que ele não é nem branco e nem vermelho, ele é as 2 cores ao mesmo tempo, tá? Que é o cruzamento de 2 indivíduos puros, gerou um híbrido com essa coloração. E aqui não dominou nem o vermelho e nem o branco, os 2 se manifestaram ao mesmo tempo, né? Tornando aqui um indivíduo com as 2 cores alternadas, ok? Então é isso aí, gente. A aula de hoje é só esse assunto. Peguem o exercício, dá uma lida na apostila e qualquer dúvida estamos aí, ok? Grande abraço, tchauzinho.